Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre literatura cura. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Roney. Eu tô até com dúvida se é literatura que cura ou é gato que cura, eu fiquei confuso. As duas coisas. As duas. Vem. Cora, vem cá, me explica esse negócio, biblioterapia. Uhum. Do que se trata? É um conceito, como o nome diz, terapia por livros, biblioterapia, que começou a crescer durante a pandemia. Hoje tem gente que estuda isso, tá bom? É um campo acadêmico. E eu vou até te dizer uma coisa, se eu estudasse letras, se eu quisesse me doutorar ou fazer um mestrado, eu acho que eu escolheria esse nicho, sabe? Dos livros de cura. O nome do gênero é Healing Literature, ou Healing Fiction. Algumas pessoas usam Healing Fiction, outras pessoas usam Healing Literature, quer dizer, é exatamente isso. Literatura de cura. Ou ficção de cura. Esse conceito foi lançado num livro nos anos 80, mas ficou meio que solto pelo mundo, nos falou muito nele. A partir da pandemia, explodiu o gênero. E, sobretudo, no Japão e na Coreia. Pois é. Que surpresa, Cora. Que surpresa, né? Vou te explicar do que se trata. É o seguinte, você tem... Esses livros são considerados livros... Para um livro ser um livro de cura, ele é basicamente um livro fofinho. Eu não estou usando essa palavra aqui no termo pejorativo, é um livro fofinho mesmo. Um livro acolhedor, um livro gentil. Uma comédia romântica levinha. Exatamente, é uma comédia romântica, é uma sessão da tarde. É aquilo que os americanos chamam de feel-good movie. Exatamente, é um feel-good book, exatamente isso. Características deles, de um modo geral, eles se passam ou em livrarias, ou em cafés, ou em bibliotecas, ou em lojinhas de conveniência, quer dizer, em espaços onde as pessoas se sentem bem na vida real. Uhum. As capas são sempre muito bonitinhas. É um tipo de capa que há 10 anos ninguém teria coragem de lançar num livro para adulto, porque nenhum adulto compraria, porque isso é para criança. Até eu tinha um certo preconceito com essas capas quando elas apareceram, porque eu achava que elas eram bonitinhas demais, sabe? Isso é uma coisa engraçada que você está falando. Quando, 20 anos atrás, começaram a sair os livros do Harry Potter, a Scholastic, a editora inglesa, teve que lançar 2 edições, uma com capas mais sisudas, porque os adultos queriam ler, mas tinham vergonha de ler um livro exatamente. Com uma capa infantil, né? Então eles tinham que... Era o mesmo livro, só que... Mas é isso, quer dizer, esses livros, em geral, vêm com essas capas maravilhosamente bonitinhas. Quer dizer, costumam ser ou as frentes das lojas, né? Ou as livrarias, ou janelas com fundo bonito. Quase todas têm um gato ou 2 na capa, mesmo que não haja gato na história. Por exemplo, meus dias na livraria Morisaki e uma noite na livraria Morisaki, não tem nenhum gato que participe ativamente da história. Mas as 2 capas, que são muito bonitinhas, têm gatinhos estrategicamente posicionados na vitrine. Tem esse aqui, que é um escândalo. Vou pegar. Esse livro chegou
às livrarias no último dia 10, agora, semana passada. Vou tirar essa faixa para você ver. Se isso é capa de livro que se leia. Eu não seria flagrado com uma coisa dessas, não. Pois é. Já você, né, Cora Ronay? Eu seria flagrada desde o primeiro momento por causa dos gatos, né? Porque como é que você vai resistir a uma capa dessa de gato? Mas eu fui muito preconceituosa com o livro a vida inteira, sabe? Eu, quando era jovem, eu tinha muita certeza do que um livro deveria ser, como é que ele deveria estar encadernado, o que deveria estar na capa. Eu achava que as editoras francesas estavam certas em fazerem aquelas capas brancas só com letras, porque afinal, isso é besteira radical, né? Mas eu te confesso que até hoje eu tenho um restinho de preconceito contra uma capa dessas. Eu sempre acho que isso vai ser uma daquelas coisas de literatura muito leve que... Mas você está dizendo o que é. Pois é, exatamente. Aí o que aconteceu? Mudaram os livros ou mudamos nós? Mudamos nós e mudaram os livros. Eu acho que essa literatura de cura, esse nome já é esquisito, né? Mas essa literatura de cura oriental, japonesa e coreana, sobretudo, ela é uma literatura muito bem construída. São excelentes livros. A gente associa esse tipo de capa com aqueles romances para moças, com aqueles livrinhos Água com Açúcar. Sabrina Bianca. Exatamente, que eram pessimamente escritos e não podiam ser qualificados como literatura. Eram folhetins, né? Mas esses são livros de qualidade. Os que têm chegado aqui no Brasil são realmente bons. No mínimo, eles são muito interessantes. Ou, no mínimo, agradáveis. No mínimo, eles vão te garantir... Como é a história de um? Esses dois livros eu trouxe hoje, por acaso, porque eles são muito parecidos. A estrutura dos dois é a mesma, mas eles são dois livros completamente diferentes. Olha aqui, vamos começar por esse que saiu antes desses aqui. Esse é a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Uma história sobre a magia dos livros e o seu poder de conectar pessoas. Foi escrito por Michiko Aoyama e vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Japão. Ora, pois. Tem esta capa maravilhosa, com esse gato. E o gato também não entra na história. Do que trata disso? Aqui você tem 5 histórias sobre 5 pessoas. Uma característica entre todos esses livros de ficção de cura é tratar das pessoas comuns. Não é nenhuma história sobre príncipes, sobre princesas, sobre influenciadores, artistas de televisão, artistas de cinema, reis, rainhas. Não. É uma moça que trabalha numa loja vendendo roupas femininas e não está contente com o emprego. Mas ela não quer ser cantora pop. Ela quer ir para o departamento ali do lado. Ela quer mudar de departamento. Então, são dramas pequenos e da vida real. Quer dizer, são livros com uma pegada muito mais firme na realidade. Não aparece nenhum iate num livro desses, não aparece nenhum carro de luxo. Aliás, aparecem muito poucos carros nesses livros. Então, são pessoas... Depois tem um camarada que acaba de se aposentar e não sabe muito bem o que vai fazer da vida. O que acontece aqui? Essa Biblioteca dos Sonhos Secretos tem um título em inglês que eu acho que talvez seja mais parecido com o japonês, que é O que você precisa está na biblioteca. O que você está procurando está na biblioteca. Então, as pessoas chegam a essa biblioteca, por acaso, é uma pequena biblioteca, num centro comunitário, que ocupa o espaço de uma sala de aula, mais ou menos, tem umas 5 estantes, e tem uma estranha bibliotecária gordinha que fica fazendo feltragem de agulha, fazendo bichinhos de feltro e tal. E as pessoas chegam lá por acaso, ninguém vai à biblioteca assim, vou à biblioteca, mas chegam por caminhos tortos e pedem indicação de um livro ou 2 para ela. E ela indica aqueles livros que a pessoa
precisa, o assunto que ela pediu, e sempre indica um livro a mais, que aparentemente não tem nada a ver, pode ser um livro de criança para um adulto, pode ser o livro do Darwin para um desenhista, enfim, nada a ver com o que eles estão pensando naquele momento. Mas, por causa daquele livro, eles conseguem resolver os problemas das vidas deles. E não é de uma forma mágica, é de uma forma reflexiva. Quer dizer, o livro abre uma cortina para uma nova forma de pensar, para uma nova ideia. Eu estou entendendo. Para uma inspiração. Então, não é uma coisa mágica, a rigor. É uma história... E é muito bem construído. É uma coisa meta, né? Agora... No sentido de que é literatura de curar sobre literatura de curar. Um pouco isso. Esse livro aqui, sim, um pouco isso. E com o seguinte detalhe, que cada capítulo pode ser lido separado. As histórias não são interconectadas, embora os personagens apareçam eventualmente entre uma história e outra, mas eles não têm nada a ver uns com os outros. A bibliotecária é a única figura que amarra todos os capítulos. E eu achei esse livro particularmente bem escrito. Acho que ele é um excelente romance, independentemente de ser literatura de cura ou não. Acho que é muito engenhoso como ele foi feito. É muito interessante como você vai descobrindo coisas a respeito da bibliotecária ao longo das histórias, embora ela não seja protagonista. A bibliotecária é meio que um agente de mudança, mas ela não é a protagonista. Ainda assim, você vai descobrindo coisas a respeito dela. E nada surpreendente, ela não matou ninguém, ela não é a princesa das Arábias que foi parar no Japão, não. Coisas que você descobre sobre pessoas normais. Gente comum, gente que trabalha. Gente. Eu, você, sabe? A força desses livrinhos é que eles fazem uma conexão profunda com o leitor. Porque eles se põem no lugar do leitor comum. Não são vidas, não sei que extraordinárias. Né? Bom, vou te receitar um gato. Tem a mesma estrutura. São várias histórias. 5 histórias. 5 pessoas. A quem não é receitado um livro. Não, essas 5 pessoas estão um pouco mais traumatizadas do que aquelas 5 pessoas lá, tanto que elas buscam uma clínica de psicoterapia. É uma clínica esquisita que fica num prédio que ninguém consegue encontrar direito. A clínica é estranha. E lá um médico, e sabe muito bem se ele é médico ou terapeuta, o que diabos ele é, ele ouve a pessoa e ele diz: vou te receitar um gato. E ele receita um gato com bula e com modo de usar. E toda a linguagem dele em relação ao gato é a linguagem de um médico em relação aos remédios. Você não teve nenhum efeito colateral, pode continuar com essa gata, vou te passar mais 10 dias dessa gata aí. Mas as pessoas não ficam para sempre com o gato, não? Não, as pessoas ficam, mas quando ele receita por 5 dias, ele receita por 10 dias. Entendi. E é uma fábula. Isso aqui é realismo mágico, então não adianta a gente tentar argumentar com a razão com esse livro aqui. Aquele é um livro muito de pé no chão, esse aqui não. Esse aqui é realismo mágico na veia. Então não adianta você pensar, mas nenhum gato tolera ir para a casa de uma pessoa, passar 5 dias, assim, o gato vai levar 2 semanas só para se acostumar. Imagina se um gato vai sair assim na caixinha. Esquece. Os gatos aqui são gatos de conto de fada. Tá bom. São ideias, mas cada pessoa recebe um gato. E as pessoas estão com o mesmo tipo de problema daquelas ali também. Então, é um cara que está, por exemplo, trabalhando numa empresa muito grande, ele é um cara da Bolsa, operador da Bolsa,
trabalho importante, trabalha de terno, mas vive num escritório inteiramente opressivo, o chefe é um canalha. Enfim, está tudo errado. E ele quer ir embora de lá, mas ele não tem coragem de se demitir porque ele conseguiu aquele emprego excelente naquela companhia tão bem projetada no mercado. E ele não sabe o que fazer e vai consultar o médico para saber, para ter uma orientação, para não ficar tão nervoso, para conseguir dormir, porque ele não está conseguindo dormir de aflição com esse problema. E o médico receita um gato. E aí, por causa dessa gata, porque a gata acaba comendo os papéis que ele tinha em casa e tal, ele é demitido da empresa. Então ele leva correndo a gata de volta para o médico e diz, olha, eu fui demitido. Aí o médico diz, que ótimo, não era isso que você queria? E aí, por paus e por pedras, ele acaba trabalhando numa empresa de construção. E ele acaba trabalhando ao ar livre, e fazendo trabalho físico. E ele começa a se sentir muito melhor fisicamente, ele dorme muito bem. O pessoal da empresa de construção, que é uma empresa muito pequenininha, adora ele, adora a gata. É esse tipo de coisa que acontece aqui. Entendi. De novo, são pequenos empregos. De novo, as mudanças não são... não sei como. Não são mágicas, não são... Não, são mudanças que você pode dar um jeito de fazer. Nenhuma das mudanças desses livros está fora do alcance das pessoas, sabe? Entendi. Quer dizer, qualquer um de nós seria capaz de fazer uma mudança dessas. Agora, Cora, ao terminar um livro desses, você se sente curada? Curada não, mas olha, eu vou te dizer o seguinte, eu estou começando a sentir necessidade deles, depois que eu... Ah, que interessante. Até porque eu leio coisa muito barra pesada também. Primeiro eu leio o noticiário, vamos lá, né? Aham. Bom, então não preciso dizer mais nada. Mas você lê coisas terríveis o dia inteiro. Você pega livros que são terríveis, porque a literatura contemporânea toda hoje está pesada, porque reflete o tempo que nós estamos vivendo. Então, é um livro sobre a pandemia. É aquele livro terrível que eu falei na semana passada, mas que é extraordinário, meu irmãozinho, mas você fica com o coração doendo uma semana. E quando você lê um livro desses... Alivia. Você entra... Reconforta. Você entra num espaço de calma. É como você assistir uma sessão da tarde. O tempo em que você está lendo esse livro, você está dando um sorriso, sabe? Você está desarmada, sabe? Eu entendi tudo. Me deu até um pouco de vontade. Eu te recomendo, olha, esse eu não te recomendo, porque esse eu acho over, realmente. Não recomendo começar com esse, porque... Um pouco de açúcar demais. Não é nem que açúcar demais, é por causa do lado do realismo mágico que você precisa ter você precisa estar mais desarmado para aceitar isso aqui do que aquilo ali. Mas esse aqui é um grande romance, independentemente de ser literatura de cura ou não. Os dois são extremamente japoneses no seu estilo. A literatura japonesa contemporânea é espetacular. São frases curtas, diretas, não há parangolés de escrita. Eu gosto muito dessa linguagem. E é uma linguagem que te ilude, porque parece muito simples, parece muito direta. E está dizendo coisas muito interessantes. E tem mensagens boas. Eu entendi. Sabe? Enfim, 2 ótimos livros. De verdade, eu recomendo para qualquer pessoa. Pior que ontem quando eu terminei de trabalhar, fui me deitar e estou com uma pilha de livros desse tamanho ao lado da cama. E nenhum era desse tipo. Entrei na Amazon e baixei um livro para... Porque você precisava de Porque eu precisava livro de cura. baixar um pouco
atenção para poder dormir. Entendi. Muito bom, Cora. Acho até que eu vou, talvez, tentar. Está aqui, a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Vou baixar no Kindle para Bom, esse livro é lindo. É muito bonitinho. Você tem gato, você vai apreciar. Eu tenho gato. É pronto. Eu gosto de gatos. São belos livros, viu? E você vê que as editoras capricham. Ah, e tem mais um detalhe que eu vou te dizer. É que as traduções costumam ser ótimas. Isso é bom mesmo. Sabe por quê? Porque inglês é uma língua que quase todo mundo fala e nem sempre os tradutores do inglês têm o preparo que esses tradutores de línguas fora do grid têm. Então, os tradutores de norueguês, de japonês, de chinês, de coreano, costumam ser ótimos porque são pessoas que viveram nos países, são acadêmicos que ensinam essas línguas, que conhecem a cultura dos países, frequentemente também são nascidos lá. Então, eles têm um conhecimento da cultura do país. Então, são mesmo traduções de muito boa qualidade. Não, isso é bom saber. Isso é bom. Cora, te vejo na quinta-feira? Sim. Até quinta-feira. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site